A ressurreição, coisa que ninguém vê, mas dizem ter ocorrido. Jesus não é o primeiro mito de ressurreição entre os judeus. Até mesmo antes de eles adotarem a crença de que todos os mortos irão ressuscitar, seus escritos já traziam milagres de mortos ressuscitados. E isso existe nas mitologias de outros povos também. Mas um Messias Redentor ressuscitado já foi objeto das histórias dos judeus ainda bem antes de Jesus, o Messias cristão. O curioso é que ninguém mais além de um grupinho religioso presencia as ressurreições. Creem os budistas que Buda tenha ressuscitado mortos e alguns deuses de outros povos também foram tidos como capazes de fazer ressurreição. E os judeus, em uma época em que não tinham nenhuma promessa divina de ressurreição, seus escritos já diziam que o profeta Eliseu trouxera à vida o filho morto de uma viúva, segundo Reis, capítulo 4, versículos 32 a 36. E ainda menciona o mesmo livro que, após a morte de Eliseu, um cadáver que tocou em seu osso retornou à vida, segundo Reis, capítulo 13, versículo 21. Mas esses milagres não tinham nada a ver com a promessa de ressurreição dos mortos que os judeus incorporaram em sua religião após viverem na Babilônia. Esses ditos ressuscitados pelo profeta certamente teriam morrido novamente. Mas quanto à crença na ressurreição dos mortos, os livros escritos anteriormente ao cativeiro de Babilônia não a continham. O livro de Jó diz: tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Jó 7, versículos 9 e 10. Eis a resposta ainda mais clara. O Eclesiastes, livro atribuído a Salomão, diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante a recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Mas com as sucessivas submissões a outros povos, o povo de Yahvé foi assimilando nova forma de pensar. Lendo o profeta Isaías, que parece ter parte escrita no dia do cativeiro babilônico, já notamos algum rudimento da crença na ressurreição dos mortos. O capítulo 26 de Isaías, no versículo 14, diz: os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e fizeste perecer toda a sua memória. Entretanto, no versículo 19 já lemos: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é o orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. Parece que o seu autor já acreditava que a ressurreição existiria para eles, o povo escolhido de Yahvé, não para os outros. Mas a chamada verdade mudou bem mais. No livro de Daniel, que foi escrito depois do cativeiro babilônico, já encontramos a ressurreição dos mortos nos moldes de hoje, uns para a vida eterna e outros para a morte e desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2. Fora algum tremendo golpe de sorte, o máximo que a arqueologia pode fazer é iluminar a vida cotidiana no tempo de Jesus, indicando em que tipo de casa ele vivia ou que modelo de taça ele teria usado para beber vinho com seus discípulos,
ou como era a religião judaica naquela época. Esse provavelmente é o caso de um misterioso texto do século I a.C., pintado numa pedra analisada por Israel Noll, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em julho passado, Noll apresentou sua interpretação do texto, o qual não está inteiramente legível e por isso tem que ser reconstruído hipoteticamente. Ele mencionaria a morte e ressurreição de um Messias décadas antes do nascimento de Jesus. Ainda que a interpretação esteja correta, é difícil ver como ela mudaria nossa compreensão sobre as origens do cristianismo. Afinal, um dos grandes argumentos dos seguidores de Jesus é justamente que seu retorno dos mortos já tinha sido previsto nas profecias judaicas. Revista Galileu, edição 206, setembro de 2008. Livros e mais livros, lições de igrejas, etc., estão cheios de exemplos que dizem ser previsão da morte e ressurreição de Jesus. Todavia, o que uma análise cuidadosa constata é que não existe nenhum texto no chamado Velho Testamento que anuncia que o Salvador dos judeus irá morrer e ressuscitar. Os persas, que dominaram sobre os judeus após os babilônios, e entre os quais os judeus viveram um bom tempo, anunciaram que seu Salvador iria ressuscitar os mortos e presidir o juízo final. Os gregos e os romanos também tinham entre seus mitos Dionísio como tendo morrido e ressuscitado. Mas os judeus, pelo menos seus profetas, não diziam isso. Diziam sim que um rei poderoso nascido em Belém iria esmagar a Assíria e dominar sobre todas as nações. Miqueias 5, versículos 2 a 15. Posteriormente, outros já diziam que ele iria estabelecer um reino poderoso após a queda de Babilônia, mas sem qualquer fenômeno sobrenatural. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenham cumpridos os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhos e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Isaías 65, versículos 17 a 25. Finalmente, Daniel, o primeiro a anunciar a ressurreição dos mortos nos moldes de hoje, via um filho de Israel julgando vivos e mortos. Daniel 12, também capítulo 7, versículos 9 a 27, sem, entretanto, afirmar que ele passasse pela morte. O único texto em que algumas versões fala que será morto o ungido, Daniel 9, 26, em outros diz será cortado o ungido, se refere à destituição do sumo sacerdote judeu e sua substituição por outro sob o domínio de Antíoco IV, rei da Síria. Mas diversos cristãos tomam o texto como sendo anúncio da morte de Jesus. O que chama a atenção dos estudiosos do assunto é que todas as ressurreições são contadas por grupos religiosos e não chegam ao conhecimento de ninguém mais, senão muito tempo depois através do que escrevem esses religiosos. Deixando de lado os milagres de Buda e outros deuses antigos, concentremos nos mais recentes, os dos judeus.
Uma inscrição foi feita em uma pedra no século I antes da era cristã, sendo encontrada muitos séculos depois. Agora fica a pergunta: por que ninguém mais tomou conhecimento desse Messias ressuscitado além do que escreveu na pedra? Por que as autoridades religiosas judaicas continuaram esperando o tal Messias e não tomaram conhecimento desse? E por que esse ficou esquecido, só restando a inscrição da pedra? E que fim levou ele que não fez nada pelos judeus e desapareceu? Por que religiosos judeus não disseram nada sobre ser ele verdadeiro ou falso? Essa pedra é muito suspeita. 2. Depois desse Messias ressuscitado e desaparecido, vem Jesus, o Messias cristão, outro desconhecido. Os evangelhos dizem: assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Mateus 4, versículo 24. E logo correu sua fama por toda a região da Galileia. Lucas 1, versículo 28. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se juntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Lucas 5, versículo 15. Todavia, nenhum historiador de seus dias jamais mencionou seu nome. Embora os evangelhos digam que sua fama teria corrido por toda a região, além de historiadores judeus e romanos terem silenciado a respeito, nenhum povo vizinho deixou qualquer registro que falasse de algum homem que pregasse reino divino e fizesse milagres. Ademais, além de sua grande fama que não ficou registrada, seu fim foi acompanhado de fenômenos astronômicos e geológicos capazes de chamar a atenção de quase todo o mundo, mas ninguém mais, além dos cristãos, tomou conhecimento disso. E não sejamos ingênuos em pensar que naquele tempo isso não era registrado. Pelo menos 2 pessoas da época estavam de olho nos fenômenos. Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C., um dos mais famosos autores romanos sobre ética, filosofia e moral, e um cientista que registrou eclipses e terremotos. As cartas que teria trocado com Paulo se revelaram uma fraude mais tarde. Plínio o Velho, 23 d.C., 179. História natural. Escreveu 37 livros sobre eventos como terremotos, eclipses e tratamentos médicos. Lee Salisbury, Jesus, o incômodo silêncio da história. Um terremoto capaz de rasgar o véu do templo judaico não passaria despercebido de observadores da época como Sêneca e Plínio, que registravam fenômenos naturais, mas ninguém deu notícia desse terremoto. Mas o mais visível, que não foi visto por ninguém além de cristãos, foram as 3 horas de escuridão que os evangelhos dizem ter ocorrido sobre toda a terra por ocasião da morte de Jesus. Mateus 27, versículo 45 e Marcos 15, versículo 33. 3 horas de escuridão teriam que ser conhecidas por mais da metade do mundo, e ninguém viu isso. E se ninguém mais viu o mundo escurecer por 3 horas, já é desnecessário perguntar por que uma porção de pessoas mortas teriam retornado à vida e entrado na cidade de Jerusalém, sem que ninguém além dos cristãos também as visse. Após levar em consideração que o Deus onisciente dos judeus nunca lhes prometeu ressurreição antes de eles viverem em Babilônia, onde o povo acreditava em ressurreição, e que os que escreveram os livros mais antigos negaram essa crença,
levando-se em conta que Buda teria ressuscitado mortos e que Dionísio teria sido executado e teria ressuscitado, e que outros deuses de outros povos também estariam ligados ao milagre da ressurreição, analisando-se o fato de nenhum escritor de confiança não cristão ter tomado conhecimento sobre Jesus, e nenhum historiador ou cientista ter registrado terremoto nem escurecimento do sol por ocasião da anunciada morte e ressurreição de Jesus, o que poderia levar uma pessoa criteriosa a acreditar nessa história, a não ser a influência e o condicionamento religioso capaz de tirar a capacidade crítica do ser humano? O que tem isso de mais confiável do que as lendas indígenas de Saci Pererê, Iara, Boitatá e outros? Pessoas foram dizendo ou escrevendo que teriam ocorrido fatos bizarros e tempos depois outros foram dando tudo como realidade. E quanto mais o tempo foi distanciando desses contos, mais força de verdade eles foram adquirindo, chegando ao ponto atual. Nem o resgate de registros daqueles dias que ignoram completamente tais coisas é capaz de demover das cabeças de milhares de pessoas que essas lendas sejam uma grande realidade. Por mais que a arqueologia e outras ciências provem a falsidade de tais relatos, sempre haverá um grupo de pessoas dispostas a fazer tudo para desqualificar as informações científicas e históricas, e a ressurreição, coisa que ninguém vê, continua como uma grande verdade.